Amém? Todos acharam? Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Verso de número 4 do capítulo 2. Eis que o soberbo, sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Capítulo 3, verso 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças ou das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, queridos? Você pode sentar dando glória a Deus nesta noite. Você pode adorar a Deus nesta noite. Quantos podem adorar a Deus aqui nesta noite? O tema da minha reflexão, o livro de Abacuque, é um livro muito extraordinário. Eu gosto muito de estudar o livro de Abacuque. E o tema da minha reflexão, não dá para nós esgotar o assunto hoje, mas o tema da minha reflexão nesta noite, da minha mensagem nesta noite é: a fé inabalável em tempo de crise generalizada. Diga para a pessoa que está ao teu lado: em tempos de crise, precisamos ter uma fé inabalável. Diga para a pessoa: em tempo de crise, precisamos ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Eu quero tratar alguns assuntos aqui, dar algumas pinceladas no livro de Abacuque, e aplicar algumas verdades aos nossos corações nesta noite. O livro de Abacuque é um livro que é extraordinário de a gente estudar. E o livro de Abacuque, ele vai trabalhar sobre a fé em meio às crises generalizadas. É interessante que quando a gente estuda na palavra de Deus a respeito da fé, a gente vai entender que a fé, ela se aplica na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, ela se aplica ao termo fé de duas maneiras. É chamada a fé objetiva e a fé subjetiva. Quando a Bíblia fala na fé objetiva, ela está falando no conjunto de regras, daquilo que a gente crê. Quando alguém chega para você, e a própria Bíblia diz assim, quando alguém lhe questionar a respeito da sua fé, ele está falando do seu conjunto de doutrina, no seu conjunto daquilo que você acredita, no bojo teu de conhecimento que rege a tua fé, a tua crença. Mas a Bíblia vai falar também, além da fé objetiva, daquilo que a gente crê, do conjunto daquilo que forma a nossa crença, a Bíblia vai falar também da fé subjetiva, que é
o exercício pelo qual o indivíduo passa a crer e a depender inteiramente de Deus, deixando sua vida inteira ao cuidado dele. É aquilo que move nós internamente, é aquilo que nos movimenta espiritualmente. Eu acho interessante que os autores que tratam a questão da fé subjetiva, eles dizem que muitas vezes a fé subjetiva é aquele sentimento que até o indivíduo não tem muitas vezes uma habilidade teológica para explicar a sua razão completa, mas é algo que está vivo, intrínseco dentro do seu coração e o movimenta, e o move, e o leva a viver uma vida dependente de Deus. E é sobre esta fé inabalável que eu quero comentar algumas coisas conosco nesta noite, porque Abacuque, ele vive num período turbulento e terrível em Israel, em Judá, melhor dizendo. Abacuque, ele vive num período de turbulência, um período muito terrível para o reino de Judá. Abacuque, ele vive entre, ele está ali, o livro de Abacuque está entre o ano 605 a 597 a.C. Nesse período, é interessante a gente observar, porque nesse período, a Bíblia vai dizer que a política mundial, ela estava passando por várias mudanças. A Síria, nesse período, havia caído como império. A Babilônia havia se levantado e assumido como uma potência mundial. A Babilônia, com Nabucodonosor, havia derrotado o Egito e havia cercado, entrincheirado-se ao redor de Jerusalém. Jerusalém estava sendo ameaçado, Jerusalém estava passando por um período de ameaças, Judá estava encurralado pelas forças babilônicas. O profeta Jeremias, que era o profeta contemporâneo de Abacuque, Abacuque era contemporâneo de Jeremias, era contemporâneo de Naum, de Sofonias. Abacuque era contemporâneo, como eu disse, de Jeremias, e Jeremias tinha profetizado que a Babilônia iria invadir, que não teria resistência, eles iam cair, não teria condições de Judá permanecer de pé. Os caldeus iam entrar de qualquer jeito, ia destruir Jerusalém, ia destruir o povo, ia destruir o templo, ia destruir a cidade, ia destruir tudo. E era nesse período que Abacuque estava vivendo. Era um período em que Judá estava vivendo uma crise generalizada. Havia um descontrole grande na nação, havia um descontrole grande em Judá. A crise em Judá tinha se espalhado de forma epidêmica. Se você estudar a história no contexto antes do cativeiro, você vai ver que a política estava em crise. A própria Abacuque, no capítulo 1 que nós lemos, no versículo de número 3, no versículo de número 4, ele vai dizer que não havia, as leis haviam se afrouxado, as sentenças não saíam, os perversos dominavam a nação, o perverso dominava sobre o justo, havia guerras, havia violência, havia litígio, a lei não era aplicada justamente, havia uma destruição da moral, havia uma crise moral dominante da nação de Judá, havia uma crise política sem precedente, havia uma crise espiritual. Por mais que a nação tinha sido avisada pelos profetas, tinha os profetas, Jeremias profetizava, mas a nação estava espiritualmente em crise.
O rei que estava governando nesse período era o rei Joaquim, que era filho, de Josias. Josias havia feito a reforma, mas com a morte de Josias, a reforma não prosseguiu. Pelo contrário, o pecado começou a se proliferar novamente, a idolatria começou a dominar, a crise religiosa havia se instaurado na nação. E é nesse período de turbulência, nesse período de crise generalizada, que surge Abacuque como um profeta. Agora, é interessante que nesse contexto é que vai surgir Abacuque. E o livro do profeta Abacuque é um livro diferente dos demais profetas. A forma que Abacuque vai profetizar, vai escrever o seu livro, é diferente dos demais. Por quê? Porque o livro do profeta Abacuque não é igual aos outros livros proféticos. Porque nos outros livros proféticos, os profetas, eles direcionam a sentença ou a Judá, ou a Israel, ou às nações vizinhas. Mas Abacuque, ele pega a circunstância que está e ele vai apresentar a Deus, ele vai conversar com Deus, ele vai indagar a Deus, ele vai questionar com Deus, com os fatos que está acontecendo. Enquanto os outros profetas pegam a situação, a resposta de Deus e sentenciam o povo, Abacuque pega a situação que está vivendo à sua volta e apresenta a Deus em forma de questionamento. O livro de Abacuque é extraordinário, porque a gente vai ver um profeta que está no começo, não entendendo, até em um certo sentido, em crise com o que está vendo, e ele vai conversar com Deus. E quando ele começa a conversar com Deus a respeito do que a nação de Judá está passando, a respeito do que ele está vendo à sua volta, do que ele está presenciando entre as autoridades, entre os sacerdotes, entre os juízes, entre as pessoas da autoridade, entre o povo comum, ele começa a apresentar a Deus. E aí ele vai entrar mais em choque ainda, porque quando ele questiona a Deus e diz: Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo? Eu não consigo entender por que é que o justo está sofrendo enquanto o ímpio está prosperando. Deus, eu não consigo entender por que é que há tanta demora de tu livrar o justo, de tu responder as orações do justo. E enquanto ele vai conversando com Deus, Deus chega no versículo de número 5 do capítulo 1 de Abacuque, e ele diz assim, em vez de Deus responder a Abacuque, Deus dá uma visão a Abacuque. Deus chega no versículo 5 do capítulo 1 e diz assim: vede, olha o que diz o versículo 5: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Quando Deus começa a mostrar para Abacuque, Abacuque começa questionando, perguntando, indagando com Deus, e aí Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, vai ver o que eu vou fazer. Olha como eu estou trabalhando, olha como é o meu trabalhar, Abacuque, vê a maneira que eu estou trabalhando. E aí Deus diz assim: eu vou trazer os caldeus, eu vou levantar os caldeus e vou suscitar ele para vir aí. Aí Abacuque entrou em parafuso. Aí Abacuque entrou em parafuso e diz assim: mas se já estava difícil tolerar o ímpio no nosso meio, se já estava difícil tolerar a injustiça no nosso meio, está mais difícil entender, Deus, como é que tu vai pegar um povo mais ruim do que nós, para chicotear nós, para bater em nós, para abraçar nós, para nos machucar. E aí Deus disse para Abacuque: fica tranquilo, porque aquele que eu usar para bater em vocês, depois eu vou cobrar eles, porque eles têm se levantado contra vocês, mas eu vou trazer e vou aplicar. É nesse contexto que vai surgir Abacuque. E Abacuque se levanta. O livro de Abacuque começa com um questionamento. Eu gosto do livro de Abacuque
Porque o profeta começa indagando, questionando, mas ele vai terminar o livro adorando, vai terminar o livro cantando, vai terminar o seu livro glorificando. Por quê? Porque quando a gente tem questionamento, quando a gente tem dúvida, quando a gente tem as indagações da nossa vida, e a gente vai aos pés do Senhor, fica tranquilo que a gente sai dando glória a Deus, porque Deus tem a resposta para tudo, Deus tem a direção de Deus, tem a direção para tudo, e a gente sai abençoado. E aí Deus começa a trabalhar na vida de Abacuque, e Deus faz Abacuque entender que apesar do sofrimento, apesar da crise, apesar dos problemas temporários, Abacuque sai ali entendendo que o justo sobreviverá pela fé. Uremai andorama andorama hasai. Quando a gente lê o livro de Abacuque, principalmente o capítulo de número 1, capítulo número 2, a gente começa a ver, parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo um período de turbulência. As nações estão em turbulência. As nações estão se convulsionando. O país nosso está em agonia. A gente está vendo uma crise política instalada no nosso país. A gente está vendo uma crise moral instalada no nosso país. A gente está vendo uma crise religiosa instalada no nosso país. A gente vê que as leis se afrouxaram. A gente vê que os tribunais já não julgam segundo as leis. A gente vê que a moral, a imoralidade, ela tem alcançado proporções gigantescas no nosso meio. E não se assuste do que eu vou dizer, e isso é só a pontinha do iceberg, porque tem coisas muito mais profundas que vão sair à tona daqui para frente. E aí o que eu quero que você entenda nesta noite é que eu e você vamos sobreviver. O justo vai sobreviver firmado na fé. Não espere bonanças, não espere vento em popa para o teu barquinho da caminhada cristã daqui para frente, que não vai vir vento em popa para você andar de braço erguido, vivendo, não. Vai ser dias turbulentos, mas como Abacuque, Deus falou para Abacuque: o justo vai permanecer pela fé, o justo vai permanecer pela fé, o justo vai permanecer pela fé. Poderá chacoalhar, poderá balançar o barco, mas o que é fiel a Deus vai permanecer, porque a igreja permanece em meio às dificuldades da vida. Quem é o justo que Abacuque está falando aqui? O justo que Abacuque está falando aqui é aquele que confia em Deus, é aquele que a sua vida está baseado na palavra de Deus, que vive pela fé, que crê na palavra de Deus e lhe obedece independente das circunstâncias ao seu redor. Quem é o justo aqui? É aquele que crê em Deus, que obedece a sua palavra, que vive uma vida de dependência na presença de Deus, independente das circunstâncias que estiver. Esse vai permanecer, esse permanecerá, o justo permanecerá. Agora, vejamos algumas características desta fé inabalável, que vai fazer a gente permanecer no meio da crise generalizada. Em meio às crises generalizadas, a gente precisa ter uma fé inabalável. Mas qual é as características desta fé inabalável que Abacuque vai nos ensinar? Abacuque vai nos ensinar que a fé inabalável, ela tem algumas características. A primeira dela é que a fé inabalável, em primeiro lugar, é uma fé que nos sustenta diariamente. É uma fé que nos mantém vivo constantemente.
O texto que eu li de Abacuque 2, versículo 4 diz, a Deus falando para Abacuque, Abacuque, mas o justo viverá. Fala de um dia a dia, fala da vivência, fala da continuidade da vida. Ele está dizendo, mas o justo continuará vivendo, terá continuidade em meio às crises pela fé, mas o justo viverá da fé. Ou seja, Abacuque tem entendimento, Abacuque, é que a fé vai lhe sustentar na sua caminhada diária. Isso aqui é interessante, por quê? Porque veio a Babilônia, veio a crise, a Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou cativo Judá, a Babilônia destruiu o templo, levou gente de rodo para a Babilônia, mas não conseguiu destruir a fé. Você vai ver que o povo passou 70 anos na Babilônia, mas o remanescente justo permaneceu firme, apesar dos embates que veio, apesar das circunstâncias momentâneas que a nação de Judá passou. É exemplo disso, você vai ver Daniel, que foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia tentou mudar, mudou até o nome de Daniel, tentou oferecer propostas boas, e Daniel até se infiltrou na política da Babilônia, galgou cargos grandes na Babilônia, mas a fé dele ninguém mexeu. Por quê? Porque Daniel entendia que o justo vive pela fé, independente da circunstância que ele estiver, o lugar que ele está, a fé inabalável do justo permanece, e ele consegue prosperar e florescer. Babilônia vai cair e Daniel permanece de pé vivo. A Babilônia que entra em Jerusalém, leva ele cativo, lá na frente vai cair, vai entrar os medos e persas, e olha quem está de pé no reinado de medos e de persas, o próprio Daniel, capítulo 6 de Daniel, diz que Daniel permaneceu fiel. Babilônia caiu, os que vieram, levaram eles cativo, caíram, mas Daniel estava de pé. Por quê? Porque o justo é sustentado diariamente pela fé. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. Se você é justo, se você vive na presença de Deus, se você obedece a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, entra reino, entra governo, sai governo, entra, levanta luta, sai luta, passa dificuldade, entra dificuldade, mas o justo permanece, o justo permanece, o justo permanece pela fé, porque o que lhe sustenta é a fé inabalável no Deus que não se abala pelas circunstâncias que a vida nos oferece momentaneamente. Olha para Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigo de Daniel, foram para a Babilônia, passaram o que passaram, foram jogados até dentro da fornalha, mas permaneceram fiel, e Deus deu o livramento. Sabe por quê? Porque quando Deus disse para Abacuque, a fé inabalável é uma fé que nos sustenta na nossa caminhada diária, independente do que a gente enfrenta. Olha para os remanescentes que estiveram na Babilônia. Muitos caíram, muitos pereceram, muitos se desviaram na Babilônia, com certeza, mas tinha um remanescente, tinha o justo fiel que permaneceu, apesar das dificuldades, permaneceram. Olha para Esté, galgou a posição de rainha, servindo a Deus. Olha para Mardoqueu, remanescente na Babilônia, fiel, justo, que enfrentou Amã, mas fiel permaneceu. Olha para Esdra, olha para Neemias, são remanescentes que as circunstâncias dos reinos que se levantaram não roubaram a fé, não destruíram. Por que não destruíram? Porque a fé é inabalável num Deus daquele que pode tudo. O
que nos mantém de pé, o que nos mantém firme, é a nossa convicção interna dentro de nós. Olha para a história, quantos morreram, quantos foram atrocidades, quantas perseguições que vieram, mas nada disso abalou a fé. E eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nesta noite: firma-te na palavra, na oração, no jejum, numa vida de dedicação, porque a gente vai permanecer firme pela fé, custe o que custar. Uramandará. Uramandurabahasaiga mandarai. Tem uma gentinha por aí rindo da gente, zombando a velha. Agora eu quero ver o que vai ser dos crentes agora. Quero ver o que vai ser dos crentes. Não vai ser nada. O justo vai permanecer, porque o justo não se abala. Já tentaram queimar a Bíblia, já tentaram excluir a palavra de Deus do mundo, já tentaram destruir o que era, já tentaram fazer de tudo, mas não se termina, não se acaba. O justo vai permanecer, gostando eles ou não gostando, querendo eles ou não querendo, agradando ele ou não agradando. Nós não estamos aqui para agradar homem, estamos aqui para agradar o Senhor. E o justo vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer até quando o Senhor quiser. Mandará. Para que mais que perseguiram? Para que mais que Nero matou gente? Iluminava a rua com crente pendurado em poste. Para que mais do que perseguição que teve? Acabou? Não acabou, sabe por quê? Porque a fé inabalável no Deus que não se abala pelas circunstâncias faz a gente permanecer. Eu li um livro, As Catacumbas de Roma. Alguém já leu esse livro? Já leram As Catacumbas de Roma? A gente lê, chora, se derrama na presença de Deus. Os crentes, quando não podiam mais viver em cima da terra, caminhando em Roma, eles cavaram túneis, e existem túneis até hoje, que os arqueólogos não conseguem chegar, porque já desmoronou, e lá dentro vivia famílias grandes, movimentos grandes de cristãos, dentro daquelas túneis lá, eles não podiam sair para fora, porque eram perseguidos, mas viviam e serviam a Deus lá no meio, independente da circunstância que estava. Como disse Hebreus, homens que foram errantes pelo deserto, pelas montanhas, perseguidos, maltratado, jogado a todos os lados, mas estava ali com a sua fé inabalável. Não deixa a tua fé se abalar por qualquer coisinha, não deixa a tua fé se abalar por qualquer circunstância. A minha e a tua fé é inabalável, e esta nossa fé vai nos sustentar diariamente. Sabe o que eu acho interessante? Que essa fé inabalável é uma fé, ela é a base do nosso vigor diário. A fé, essa fé intrínseca dentro de nós, ela é a base do nosso vigor diário. Se a gente perder a fé, a convicção no Deus poderoso, a gente perde o vigor espiritual. Se a gente tirar os olhares de Deus, da sua palavra, da onipotência de Deus, a gente começa a esmorecer, a gente começa a afundar, a gente começa a dizer, não tem mais jeito, a gente vai morrer, e vai ser isso. E se morrer, irmão, a gente vai para o céu. Jesus mesmo disse: temei não é aquele que pode só tocar no teu corpo, mas não pode mexer na tua alma. Temei aquele que pode mexer no teu corpo e mexer na tua alma e botar ela no inferno. Mas os demais não, irmão. Você só tem um que pode tocar no teu corpo e na tua alma, só Deus. Os demais ninguém pode. Então você só precisa temer a Ele. Se tocar no nosso corpo, a nossa alma não está na mão deles para eles decidir. A nossa fé está inabalável. E se tocar no nosso corpo, a gente vai para o céu. Oramandarai, oremandarai. Paulo vai falando, vai aplicando a respeito disso. Paulo vai dizer que o justo vive de fé em fé. Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo diz: porque de fé em fé
O justo viverá pela... É de fé em fé. Tem uma versão, tem um autor que eu achei interessante, quando ele estava explicando isso, ele diz que fé de fé em fé, ou seja, fé do começo ao fim. É uma vida baseada na fé. É uma vida inteira dependente do Deus que te chamou, do Deus que te escolheu, do Deus que te salvou, do Deus que morreu por ti, que te deu vida e deu vida em abundância. Então firma a tua fé nesse Deus, porque Ele está aqui nesta noite e vai nos manter firme na presença de Deus. Uramandarai. Paulo ainda em Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, diz que o justo é justificado pela fé. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38, diz que o justo não recua, mas ele avança pela fé. Nós não somos como aqueles que recuam, nós somos daqueles que pela fé avançamos. Avançamos. Avançamos, avançamos, avançamos. Nós não vamos retroceder não, nós não vamos voltar não. O céu está mais perto do que quando nós começamos. A chegada nossa lá é mais perto do que quando nós saímos lá do começo. Quando a gente começou, não, a gente está mais pertinho do céu. É mais fácil ir para frente, é mais fácil avançar, é mais fácil prosseguir, é mais fácil continuar, é mais fácil ir para diante, porque o justo vai avançar pela fé. Pastor, qual é a segunda característica desta fé inabalável? Primeiro, esta fé inabalável é uma fé que nos sustenta diariamente. Segundo, esta fé inabalável é uma fé que não depende das circunstâncias momentâneas. A nossa fé não depende do que nós estamos sentindo, vendo, experimentando momentaneamente. Olha o que Abacuque vai, depois que entende isso, no capítulo 3, versículo 17, ele começa dizendo: portanto, ainda que... E aí ele vai dando algumas possibilidades de incertezas que poderão acontecer. Olha o que Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ele vai dizer: ainda que a ovelha na manada sejam arrebatadas, ainda que os currais não haja nos currais vaca. Ele está mostrando aqui algumas possibilidades circunstancial ruim. Israel, Judá, era uma nação agrícola. Ele está dizendo: ainda que a crise chegar, nós não tiver comida, nós não tiver mantimento, ainda que os recursos nossos se esgotar, ele está dizendo: ainda que a manada não produza, ainda que as vacas dos currais desapareçam, que nos roube, que suma, que não tenha, ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Uramandarai. Uremai amarrasuederemandarai. O que Abacuque está nos ensinando aqui é que a nossa fé não depende das circunstâncias momentâneas. A minha fé, a tua fé inabalável no Deus que nós servimos, não depende se você tem carro novo ou se não tem, se você tem emprego ou se não tem, se você tem saúde ou se não tem, se você tem dinheiro no bolso ou se não tem. É bom ter, é maravilhoso ter, é coisa maravilhosa, mas a verdadeira fé não depende disso. Uramandarai. Uremaia gamando ravahasai deremandarai. Por que, pastor, que a nossa fé não depende disso? Porque Paulo vai dizer
em Filipenses, capítulo de número 4, Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele vai dizer, esse pequeno versículo tem uma profundidade extraordinária. Paulo diz: regozijai-vos ou alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Então a primeira verdade é que a nossa alegria é intracircunstancial, não depende das circunstâncias. Paulo está dizendo: alegre-se sempre. Alegrar sempre é alegrar-se em todos os momentos, com dinheiro, sem dinheiro, com alegria, com saúde, sem alegria, sempre. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui é que a alegria é ultracircunstancial, não depende das circunstâncias. Pastor, mas a gente se alegra, essa é a emoção momentânea, mas a fé lá dentro de nós, intrínseca, não depende. O sentimento, as emoções, a gente passa, a gente sorri, chora na hora das coisas, mas lá dentro de nós, do cristão verdadeiro, do salvo em Cristo Jesus, apesar de que tudo está difícil, mas lá dentro a fé dele está viva. Oramandará. As emoções se afloram, isso é normal, mas a fé não se abala pelas circunstâncias, a fé continua viva. Tinha um corinho antigo, eu não sei cantar, mas tinha um corinho antigo que dizia: subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Aleluia. Mas ele diz: mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Você subindo ou descendo, passando pelo vale ou subindo pelas montanhas, você caminha, continua indo. Sabe por quê? Porque a tua fé não depende das circunstâncias. Tem hora que a nossa vida vai na banguela de morro abaixo. Mas tem hora que a gente tem que puxar a carroça, né? Como dizia na roça, não é nem carroça, é a zorra. Quem já viu zorra? Quem é da roça, que nem eu? A zorra é 2 paus e o cavalo puxa, o boi puxa aquilo de arrasto. E ainda tem que puxar de morro acima. Tem hora que a nossa vida é puxando zorra de morro acima, é difícil. Mas subindo ou descendo a gente está firmado. Subindo ou descendo a gente está firmado. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a fé inabalável que Abacuque entende aqui, é uma fé intracircunstancial. A gente não depende da nossa circunstância para crer. Não, está difícil, eu vou abandonar a fé, não vou mais servir a Deus, não quero mais, não, isso não é a fé inabalável. A fé inabalável até ele passa pelas lutas, a dor chega, a gente chora, porque crente chora. Crente não é masoquista, não é verdade? Crente chora, crente berra, crente reclama. O próprio Abacuque reclamou lá com Deus. A gente dá uma reclamadinha, escondidinho de vez em quando lá com Deus, né? Só eu e Deus, só você em Deus. De vez em quando a gente mete a cabeça lá no canto e diz: Jesus, ninguém está ouvindo aqui embaixo que vão se escandalizar. Mas o senhor não se escandaliza, vem cá, vamos conversar de pertinho. E a gente rasga igual bebê chorão para lá e para cá. Mas Jesus diz: permanece, meu filho. E a nossa fé se levanta, a gente se levanta dali com a nossa fé viva, verdadeira. E a gente vai passando, vai vencendo, vai caminhando, porque não dependemos das circunstâncias. Sabe o que eu acho lindo? Olha o que Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículo 18. Ele diz: ainda que tudo isso vim, ele vai dizer: todavia, todavia, aleluia, eu vou continuar dizendo até você entender: todavia, ainda que venham as dificuldades, todavia,
Ainda que a crise venha, todavia, ainda que o problema chegue, todavia, ainda que venha a enfermidade bater na nossa porta, todavia, ainda que venha os problemas que vier, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar aqui quer dizer alegria na extrema. É quase como que um êxtase. Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. A fé inabalável tem algumas características. Primeiro, é uma fé que nos sustenta diariamente, é uma fé que não depende das circunstâncias momentâneas, mas em terceiro lugar, é uma fé que se renova com o passar dos anos. É uma fé renovável, é uma fé que vai se renovando, vai se fortalecendo, as circunstâncias vão vindo, mas a gente vai se renovando na presença de Deus. E sabe o que eu acho interessante? É que Abacuque começa a pedir para Deus um avivamento. Sabe o que eu acho interessante? Abacuque olha para a circunstância que está vivendo, olha para os problemas que está enfrentando, olha para a crise que está passando. Ele entende que Deus vai trabalhar, que Deus tem o seu agir, que o seu agir não é segundo o que ele querer. Ele olha para frente e diz: Senhor, ouvi a tua palavra, ouvi o que tu tens para fazer e temi. Ouvi, Senhor, o que tu tens para fazer. Eu ouvi a tua palavra e temi. E aí Abacuque começa a orar e dizer: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Eu sinto a presença desse Deus renovador aqui nesta noite. Esse Deus que vem para nos renovar de vez em quando, de tempo em tempo. A gente chega na presença de Deus e ora como Abacuque, dizendo: Senhor, aviva, nos aviva, nos renova. Renova nossas forças, renova o nosso ânimo, porque, irmão, a caminhada muitas vezes quer nos esmorecer, a caminhada muitas vezes vai roubando o vigor nosso, mas é na oração, é na palavra de Deus, é na vida com Deus que a gente vai se renovando e vai dizendo: Senhor, aviva, 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 aviva. Mandarai, Aramaia Gamandarai, e ele vai dizendo: aviva com o passar dos anos, ou no meio dos anos, com o passar dos anos, ou no meio dos anos, vai avivando, vai renovando, vai trazendo vigor de novo para nosso povo. Irmão, se tem uma época que nós precisamos de um avivamento genuíno, é agora.
Nós precisamos trazer um avivamento. Deus precisa trazer um avivamento para nós, e agora é avivar o nosso viver, a nossa vida, a nossa fé, a nossa vida com Deus precisa ser avivada. Não é um avivamentozinho, irmão. Não estou falando aqui de um mover do Espírito Santozinho, não. Eu estou falando de um mover do Espírito Santo genuíno. Não estou falando daquele, eu gosto do mover, eu gosto do barulho, eu gosto do chacoalhar de esqueleto, mas não estou falando disso, não. Não estou falando daqueles movimentos que a gente pula na igreja e sai com a máquina de lavar roupa em casa, que quando tira a roupa suada, bota na máquina e a gente passa o resto da semana frio, gelado, vendo coisa que não agrada, fazendo o que não agrada, e aí a gente espera para o próximo congresso para dar mais uma chacoalhada no esqueleto e pular aqui. Não estou falando disso. Eu estou falando de um avivamento genuíno, daquele que ferve a nossa alma, daquele que nos incomoda na madrugada, daquele que nos inquieta, daquele que mexe conosco, daquele que joga a nossa cara no pó e a gente chora na presença de Deus. Eu estou falando de uma renovação genuína, aonde o pecado é expurgado, aonde a nossa vida quer se distanciar das coisas deste mundo. Eu estou falando de um avivamento, eu estou falando de um renovo de Deus, eu estou falando de uma vida que se volta para Deus e não quer saber de mais nada das outras coisas. Estou falando deste avivamento. Eu não estou falando de um avivamentozinho que tem por aí, aguinha com açúcar, que de noite chacoalha na igreja, mexe o esqueleto na igreja e de dia está de qualquer jeito. Não estou falando desse jeito, não. Eu estou falando de um avivamento que traz santidade, estou falando de um avivamento que traz arrependimento, estou falando de um avivamento que traz mudança de vida. Eu estou falando de um avivamento genuíno que vem para chacoalhar com a estrutura da nossa vida. Mandarai. Eu tenho que encerrar. Aleluia. Abacuque, ele vai orar. E ele vai orar e vai dizer: Senhor, aviva nós. Aviva a tua obra. Nós precisamos de um avivamento na obra, no agir de Deus. Precisamos. Aleluia. Um avivamento e mover a nossa vida. Cá para nós bem baixinho, a gente não é mais o mesmo. A gente não é mais o mesmo de quando começamos. A gente obreiro não é mais o mesmo quando a gente começou. A gente caminhava, a gente lutava, a gente não tinha hora. Agora a gente bota um monte de empecilho. Para orar é uma luta, para jejuar nem se fala. Para ler a Bíblia é uma... Ai, pastor, eu não leio porque dá dor de cabeça. Ai, pastor, eu não tenho vocação para leitura, mas fica no WhatsApp 2 horas. Ai, pastor, eu não gosto de estudar, mas fica vendo o Instagram a noite inteira. Vai orar, vai jejuar, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai se apaixonar de volta pela palavra de Deus. E aí o nosso ministério e a obra de Deus na nossa vida fica uma aguinha com açúcar, aquela coisinha meladinha. Deus está dizendo: nós precisamos nos movimentar de volta para a palavra, de volta para uma vida com Deus, porque nós estamos neste mundo, a turbulência é grande, a crise é generalizada, mas o justo vai permanecer. Aleluia. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Sabe que eu entendo? Que Abacuque, ele vai orar e Deus vai fazer entender a Abacuque que a fé inabalável tem outra característica. É uma fé que se apoia na providência divina. Abacuque entendeu que a fé inabalável, ela é uma fé que se apoia na providência divina. Não é
não é em qualquer coisa, não é na providência humana, é na providência do céu, é na providência divina. A fé que o justo crê, que nós nos apoiamos, é uma fé providencial no Deus que tem poder de fazer coisas grandes. A fé que nós cremos na providência divina, no provedor que nós temos, é um provedor que faz chover no deserto maná. É um Deus que faz descer codornizes no arraial. O povo queria carne, mas aonde tinha carne? No deserto. E Deus falou para Moisés: diga para o povo que amanhã eu vou dar carne para esse povo. E no outro dia deu codorna. As codornas eram a ave que migrava, e ela não voa ao vento contrário, e elas desceram no arraial. Deus mandou um vento e ela desceu no arraial. E a Bíblia vai dizer que do arraial para lá eles caminhavam o caminho de um dia, tinha codorna, tanto para frente, como para o lado, como para os lados, como para trás, tinha codorna, caminho de um dia. Quanto que é a caminhada de um dia, de um homem? 30 quilômetros? 30, 35 quilômetros? Então quer dizer que se o homem caminhasse 30 quilômetros, caminho de um dia para frente, tinha codorna. Se caminhasse 30 quilômetros para trás, tinha codorna, é isso? Caminhasse 30 para o lado, era codorna para não acabar mais. E a Bíblia diz que a codorna não pousou no chão e nem ficou lá em cima. A Bíblia diz que a codorna ficou na altura de 2 côvados. 45 centímetros, um corvo, vamos arredondar, um côvado, 90 centímetros de altura. Não estava nem no chão e nem a 3 metros de altura. Deus colocou na altura que todo mundo podia pegar. Porque a provisão, o Deus provedor é aquele que te coloca as provisões no tamanho certo. Se Deus deixasse a codorna 3 metros de altura, os baixinhos iam dizer e reclamar: Deus já até provê, mas deixou na altura que eu não posso pegar, só os grandes pegam. Se ela ficasse no chão, os grandalhões diziam: Deus deu, mas a gente fica lá se abaixando, dói muito a coluna. Deus deu na altura certa para ninguém reclamar. Porque o nosso Deus é o Deus provedor. E a Bíblia diz que o mais lerdo, o que menos pegou 3.600 litros de codorna. É codorna para não terminar mais. Isso o mais lerdo, imagina o mais rápido. O que não pegou. Foi tanta codorna que eles comeram tanto que ia saindo pelos narizes, numa metáfora. De tanto que eles comeram. Mas esse é o Deus que faz prover codorna no deserto. É o Deus que faz, a Bíblia diz, que o sapato não se envelhece, que a roupa não se rasga. É o Deus que faz corvo trazer pão e carne para profeta. A fé inabalável é uma fé que se apoia na providência divina. Uruia, o justo viverá pela fé. Uramanda. E Abacuque termina o seu livro fazendo uma oração ainda, dizendo: Senhor, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará com meus pés como os das corças, e vai nos fazer galgar as alturas. A fé inabalável é uma fé que nos faz alcançar as alturas em Deus. As corças eram um animal ligeiro que andava por cima das rochas e caminhava e alcançava as alturas das montanhas. Deus vai te dar graça para você caminhar. Dobre o joelhinho onde você está. Se você quer uma oração, se a palavra falou com você nesta noite. Nós precisamos nesta caminhada. Nós precisamos nesta caminhada
Neste mundo turbulento, nós precisamos vencer pela fé, não deixar a nossa fé se abalar, porque nós estamos caminhando neste mundo, mas estamos indo para o céu. O teu lugar não é aqui, o teu destino não é aqui, aqui é de passagem, aqui somos peregrinos, aqui somos passageiros, aqui somos momentâneos, aqui vamos passando, a vida passa, mas o nosso lugar, o nosso destino, a nossa eternidade está no céu. É lá que nós vamos, é para lá que nós vamos, é lá o nosso destino final. Ore ao Senhor comigo nesta noite. Eterno e soberano Deus, nesta noite eu clamo a Ti, Senhor. Renova, aviva, fortalece, manifesta a Tua graça no meio das crises, no meio das incertezas, no meio das batalhas, no meio das pelejas generalizadas que estamos vendo, as crises generalizadas neste mundo. A nossa fé, Senhor, é inabalável em Ti. Dá-nos, Senhor, uma fé que não se abala pelas circunstâncias. Dá-nos uma fé que não se esmorece diante dos problemas, mas dá-nos uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé vitoriosa, uma fé providencial, que crê nas providências Tuas, Senhor. Uma fé que se renova com o passar dos anos, que renova a nossa caminhada, renovando as nossas forças. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa certeza, Tu és a nossa razão de viver, de existir, de nos mover, de caminhar, de prosseguir. Pai, no nome de Jesus nós oramos nesta noite, nós clamamos nesta noite, nós buscamos a Ti nesta hora. Renova, aviva, 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 aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra em nós, aviva a nossa vida no meio desta caminhada, no meio dos anos. Vai avivando a Tua obra, renovando e fortalecendo-nos cada dia mais na Tua presença. Oh meu Deus, é o que eu oro, eu clamo, eu Te busco, eu oro junto com a Tua igreja nesta noite, Senhor. Não deixa ninguém perecer, não deixa ninguém esmorecer, não deixa ninguém desanimar, não deixa ninguém fracassar. Vai renovando, vai animando. Se tiver alguém aqui desanimadinho, se tiver alguém aqui querendo esmorecer na fé, capengando, renova. Ura mandarai, renova, renova, renova a Tua obra no meio dos anos. É a minha oração, meu pedido, o meu clamor a Ti nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé dando glória a Deus, fica.